Após a prisão do deputado Daniel Silveira, parlamentares aliados ao governo ainda se articulam para alterar o artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar. A proposta ficou conhecida como PEC da Bengala. Nós vamos conversar sobre isso com o cientista político Juliano Domingues e também com o professor de Direito Constitucional da UFPE, João Paulo Alan. Sejam bem-vindos. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, eles também são exibidos na Rádio Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM 820 kHz. Bem, a Constituição brasileira concede imunidade parlamentar para deputados e senadores. Eles são melhores do que a gente, professor João Paulo? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, boa noite, enfim. É uma alegria imensa estar aqui no Opinião Pernambuco mais uma vez, né, e partilhando esse espaço aqui com o Juliano, querido amigo, e sendo recebido por você também, Valdir, aqui nesse debate tão importante. Veja, as imunidades parlamentares, elas têm uma razão de ser, né? Elas não são atribuídas à pessoa do parlamentar, mas em homenagem à função que ele desempenha, né? Então, quando a gente fala em imunidades parlamentares, a gente tem lá imunidades materiais e imunidades formais. As imunidades materiais são aquelas que protegem as opiniões, votos, enfim, que deputados e senadores emitam em decorrência do seu mandato. E a ideia das imunidades não é fazer com que o deputado ou senador possa sair por aí, né, disparando discurso de ódio ou fazendo com que, eventualmente, as instituições possam ser colocadas em risco. Muito pelo contrário, a ideia das imunidades é tão simplesmente garantir que deputados e senadores são livres de qualquer constrangimento que, eventualmente, impeçam o bom exercício da representação política. Por isso, as imunidades parlamentares, elas não são atribuídas à pessoa do deputado, e é por isso que é necessário um pronunciamento da sua respectiva casa. Quando a gente está falando dos casos lá de perda, né, do mandato, prisão, enfim, todas essas situações aí dependem do pronunciamento da casa para que efetivamente o exercício da atividade parlamentar seja resguardada e garantida pelas nossas leis, pela nossa Constituição, enfim, pelo nosso direito. Então, não é interessante pensar a imunidade parlamentar como um salvo-conduto, um álibi, enfim, para cometer todo e qualquer tipo de atentado às instituições, mas não somente garantir o bom desempenho da sua atividade de representação política, inclusive protegendo o deputado e o senador daquelas situações em que, eventualmente, o discurso seja mais forte, enfim, e mais incisivo, né, no interesse sempre dos seus representados. Professor Juliano Domingues, me parece que todo parlamentar, seja iniciante ou seja veterano, ele se debruça muito sobre essa questão porque ele sabe que poderá lançar mão disso a qualquer momento. Mas as ações, as atitudes, muitas vezes são nocivas à sociedade. O que é que falta? Falta uma coerência, falta justeza? O que é que falta para que a imunidade parlamentar ela seja um direito constitucional e não uma imoralidade, como a gente vê muitas vezes? Olá, Valdir. Olá, João Paulo. Uma satisfação encontrar vocês, né, mesmo que remotamente, muito bom vê-los. Agradecer mais uma vez o convite a todo o pessoal da produção, Josimar, Ricardo e toda a equipe. Bem, o que falta, Valdir, por um lado, um entendimento mais adequado da função a que se destina, né, do propósito da imunidade parlamentar, como o professor João Paulo bem frisou, e também o entendimento de que, a partir justamente dessa compreensão mais adequada, o entendimento de que não se deve usar esse recurso, como foi dito pelo professor João Paulo, como um álibi, um salvo-conduto para cometer ilegalidade. O que é que a gente, de que maneira eu sugiro que a gente visualize essa questão? O processo político ele é regido por uma série de regras, de normas, que são normas formais e informais. É como se fossem as regras do jogo. Então, as regras do jogo da representação política. A ideia de imunidade parlamentar, ela não é nem um pouco nova, ela está na raiz da discussão de princípios liberais. Então, ela existe para aperfeiçoar o processo de funcionamento das instituições democráticas. Essa seria uma função importante da chamada imunidade parlamentar. Quando a gente observa uma determinada regra que tem um certo propósito
ser desvirtuada para um outro propósito, que não foi aquele a que ela se destina, né, originalmente, a gente classifica isso como uma espécie de disfunção, ou seja, algo que deveria funcionar para para um propósito passa a funcionar para outro propósito. Isso se dá muito por conta do entendimento dos operadores da regra, não é? Do entendimento racional de tirar vantagem dessa regra, que a princípio ela foi criada para um determinado fim, para um outro fim. E daí surge a ideia das consequências não intencionais. Certamente, o processo de elaboração e de implementação dessa regra não foi guiado por esse princípio, né, de transformar isso numa espécie de habeas corpus preventivo ou um álibi para fazer o que eu bem entendo, para dizer o que eu bem entendo. Não. Mas ela acaba sendo desvirtuada. Daí a ideia de uma disfunção daquela regra. João Paulo, bastou o deputado Daniel Silveira ir para a cadeia, houve uma grande movimentação na Câmara, capitaneada pelo Arthur Lira, no sentido de criar mecanismos que favorecessem de uma forma mais objetiva os direitos dos parlamentares, ou criar novos direitos, né? Até, se fosse o caso, alterando. Por isso que entra a PEC número 3 de 2021, também chamada de PEC da blindagem. Qual é a tua visão sobre essa PEC? Valdir, é natural que isso acontecesse, né? A gente está vivendo um momento político bastante tenso no país, né? Com instituições sendo postas à prova a todo instante, e a prisão, a decretação da prisão, enfim, do deputado Daniel Silveira se deu dentro do contexto do inquérito das fake news, né? Que desde o início ele vem sendo contestado e criticado, porque supostamente teria nascido não a partir da Procuradoria-Geral da República, mas a partir, enfim, do próprio Supremo Tribunal Federal. Enfim, existe todo um debate prévio sobre isso, né? E o que revela uma certa perplexidade por parte do Congresso Nacional é de que isso mostra que os deputados precisam ficar atentos, né, nesse contexto aí, com seus atos, né? Então, é natural que o Congresso Nacional tenha pensado em algum momento em uma alteração da Constituição, introduzindo aí limites a que situações como essa venham a se repetir. Mas é curioso, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, apesar de ter sido uma decisão, enfim, monocrática, na decisão, enfim, do ministro Alexandre de Moraes, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu a questão enquanto colegiado, né? A prisão do Daniel Silveira foi levada à corte, enfim, ao colegiado, e os 11 ministros, de forma unânime, votou favoravelmente. E o próprio Congresso, né, de certa forma, referendou a própria prisão do deputado, porque acho que sentiu que não valia a pena comprar essa briga. Então, há um contexto de uma tensão política e institucional que a gente deve levar em consideração nesse episódio também, né? Juliano, a questão do Daniel Silveira, sim, nela vem do STF, e aí o Alexandre de Moraes ele encaminha, os parlamentares referendam, né, confirmam esse afastamento, mas quando se coloca para discutir uma PEC da blindagem, como está sendo chamada, e a gente já disse isso no início do programa, é possível que as ações judiciais contra deputados elas não fiquem mais condicionadas ao plenário. Aliás, elas fiquem condicionadas ao plenário do Senado, e não a pequenas instâncias, a primeira instância, por exemplo, né, onde haveria mais probabilidade de um deputado ser pego. Ou seja, eu gostaria que você analisasse, por exemplo, esse jogo, né? Não, a gente está te atendendo por isso, mas a gente não quer mais que aconteça esse tipo de problema. Enfim, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. A gente poderia interpretar, Valdir, o caso do deputado Daniel Silveira como um caso emblemático nesse sentido. Quer dizer, os deputados, os parlamentares, em primeiro lugar, eles têm, assim como os diferentes grupos, né, distribuídos na sociedade, eles têm um sentimento de autopreservação. Então, é até esperado que eles busquem a instituição ou a adequação de determinadas regras nesse sentido, né, de reforçar a autopreservação. Isso porque, quando eles fazem isso também, de certa forma, distinguem o que seria a utilização mais ou menos adequada, ou então, pensando do ponto de vista mais ou menos socialmente aceita. Porque o que é mais ou menos adequado também vai variar em função do contexto político. O comportamento do deputado Daniel Silveira, nesse momento, vale lembrar, ele não é um comportamento tão atípico assim, né, João Paulo? A gente observa na história do legislativo brasileiro casos semelhantes, mas que, eventualmente, em determinados momentos, não havia um ambiente político propício
há uma tomada de decisão como a que a gente observou no caso do deputado Daniel Silveira. A gente observou na história recente do Brasil um deputado federal que teve atitudes semelhantes e que hoje é presidente da República. Ou então filhos desse, à época, deputado, e que também não aconteceu o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Então, acho que o componente político é muito importante de ser levado em conta. Se trata de um deputado em primeiro mandato, se trata de um deputado que claramente esticou a corda demais, então é como se o caso dele fosse para dar um exemplo aos demais e, ao mesmo tempo, despertar entre aqueles parlamentares que, eventualmente, já fizeram algo semelhante, ou talvez não nesse grau de agressividade, a pensar no sentido da autopreservação. Então, o caso, ele é um caso emblemático e muito condicionado por conta das atuais circunstâncias políticas. E aí, então, levanta-se toda essa discussão, que é uma discussão necessária, até porque vale lembrar que não é um caso específico do Brasil, pelo contrário, em outros países há esse debate já há um bom tempo sobre os limites dessa liberdade. A gente está falando de imunidade parlamentar, mas a gente deve lembrar que existe um debate enorme sobre os limites da liberdade de expressão e em que momento a liberdade de expressão se transforma em discurso de ódio. Então, esse episódio do deputado Daniel Silveira está nesse contexto mais amplo. João Paulo, a gente fica observando, sobretudo as pessoas que não são da área de direito, como eu, que as leis elas ficam muito submetidas a interpretações. E essas interpretações elas são também contaminadas por ideologias, por interesses políticos, partidários, enfim, esse exemplo mesmo que Juliano coloca me parece que remete um pouco a isso. Até que ponto a justiça ela consegue ser precisa, ela consegue ter uma objetividade para que a gente não fique como cidadão interpretando que as interpretações elas sejam tendenciosas, elas sejam parciais. Essa é uma pergunta muito importante, A gente costuma acreditar que a simples indicação no texto da lei, no texto da Constituição, de um determinado direito, de uma determinada, enfim, prerrogativa, era suficiente para que ela possa efetivamente ser aplicada, efetivamente ser disseminada, enfim, por todos os tribunais. Mas a gente esquece que existe toda uma dimensão hermenêutica, toda uma dimensão interpretativa que é feita por tribunais e que põe em movimento aquele texto da lei, Então, esse processo de colocar em movimento a lei, ele é muito emblemática, porque ela sofre interferências do momento no qual ela está sendo aplicada. Então, ela sofre interferências políticas, interferências econômicas, interferência da mídia, da opinião pública, dos movimentos sociais. Ou seja, a ambiência ela é muito importante do ponto de vista para construir essas situações em que, eventualmente, uma lei, uma norma, enfim, será interpretada de uma forma ou de outra. É claro, isso pode trazer o velho problema da segurança jurídica, o velho problema do debate em torno da segurança jurídica e da imprevisibilidade, de que, enfim, a gente não tem mais controle sobre aquilo que é decidido pelos tribunais. E essa é a função de algo que me parece que é muito esquecido no Brasil, que é a ideia da jurisprudência, da construção dialógica da interpretação do direito a partir de situações semelhantes ou análogas, enfim, que eventualmente tenham acontecido em momentos passados, enfim, decisões que possam, de alguma forma, mostrar um perfil construtivo, evolutivo e não apenas meramente casuístico, Então, acho que esse é um debate relevante nesse contexto. E é importante a gente lembrar que o direito não se esgota na dimensão escrita. O direito é algo vivo, algo que está aí na sociedade e que, portanto, pede esse momento de interpretação, esse momento de diálogo com as forças sociais em permanente disputa, em permanente, enfim, tensão. Ok. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre imunidade parlamentar com o professor João Paulo Alan Teixeira e com o cientista político Juliano Domingues. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre imunidade parlamentar. O programa Opinião também é veiculado nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM 820 kHz. Bem, nossos convidados são o cientista político Juliano Domingues e o professor de Direito Constitucional João Paulo Alain Teixeira. Juliano Domingues, vamos ainda nos debruçar um pouquinho sobre a questão do
do deputado Daniel Silveira, né, ele foi pego, ele, né, alega, inclusive, que teria imunidade e que não poderia ser pego, ele se confiava nisso. A gente tem outros exemplos também de parlamentares que se livraram, que escaparam. O que caracterizou o fato de que o Daniel ele foi pego e outros não? A gente tem um aspecto importante, Valdemir, parece, que é o aspecto comunicacional, né? A gente vive num ambiente muito marcado por novos fluxos comunicacionais. E aí vale lembrar que esses novos fluxos comunicacionais, quer dizer, a gente tem se comunicado cada vez mais através de mídias sociais digitais, redes sociais digitais, tem interferido em várias práticas das mais diversas na sociedade, dentre elas também a representação parlamentar. Isso é um aspecto. Então, há muitos deputados, políticos, gestores, de uma maneira geral, públicos, guiados pelas redes sociais digitais. Esse é um aspecto que a gente precisa levar em conta para entender e compreender melhor esse episódio em si. E um outro aspecto que merece ser ressaltado aqui é que costuma movimentar mais as redes sociais um determinado tipo de postagem que tende ao conflito. Então, isso gera um incentivo para que aqueles que estão nas redes sociais passem a aderir a mensagens conflituosas, então mensagens de teor, digamos, mais negativo. A conciliação não seria a lógica, digamos assim, desse tipo de fluxo comunicacional. A conciliação, ou então a busca de grandes conciliações, é uma lógica da comunicação em massa, né? Em rede, em massa, comunicação de massa. Quando a gente pensa essa comunicação dos indivíduos interconectados, redes sociais digitais, a tendência não é da conciliação, a tendência é do conflito entre nichos que são nichos muito grandes. Então, isso gera um incentivo a que as pessoas busquem, né, na caça de likes, de curtidas, de compartilhamento, esse tipo de comportamento. Como já era uma tendência desse deputado em si, e não por acaso a gente observa grupos que estão ali nessa linha tênue entre liberdade de expressão e discurso de ódio, a gente observa grupos que recorrem a esse tipo de estratégia. Então, é fruto de uma estratégia comunicacional. Quando se estica demais a corda, então é natural que apareça uma outra instituição, que surjam instituições para estabelecer freios e contrapesos e dizer assim, opa, peraí, né, você passou da linha, até aí não dá, né? Nesse ponto você precisa, então, voltar um passo atrás. E, de certa forma, foi o que aconteceu nesse momento, agora, quando a gente observou o caso do deputado Daniel Silveira, e também a caracterização de um flagrante reiterado, né? Porque estava-se nas redes sociais digitais aquele compartilhamento do conteúdo, então são novidades que surgem a partir desses novos contextos. João Paulo, vamos voltar à PEC da blindagem. E aí ela foi suspensa porque houve uma pressão da sociedade, né, eles pararam um pouquinho, mas ela deve voltar a qualquer momento à tramitação e, enfim, produzir essas benesses aí para os parlamentares. Eu vi que tem alguns tópicos, como, por exemplo, limita o alcance da lei de ficha limpa, restringe a prisão em flagrante de parlamentar. E, além disso, o deputado ou senador preso em flagrante ficará sob a custódia do próprio Poder Legislativo. Como você interpreta essas manobras aí, essas articulações? Valdir, isso, é um fortalecimento do espírito de corpo, né? Um fortalecimento aí de uma... Não à toa que ela já tem esse nome simpático, né? PEC da blindagem, né? No sentido de se eximir do alcance do judiciário. Então, na verdade, a PEC da blindagem ela busca fortalecer o espírito de corpo entre os parlamentares que, numa situação, enfim, de ameaça, de sofrer processo, julgamento, perda de mandato, etc., qualquer coisa dessa ordem, venham de alguma forma, a se proteger reciprocamente. Tem uma coisa interessante aqui que Juliano falou na resposta dele anterior, que eu queria comentar, que a Constituição, na redação atual, no artigo 53, menciona, né, a impossibilidade de prisão, salvo no caso de flagrante de delito, ou seja, flagrante de crime inafiançável, né? E a prisão do Daniel Silveira se deu em virtude da veiculação de um vídeo que ficou disponível vários dias na internet, ou seja, a ideia do flagrante, portanto, ela foi construída a partir da permanência mesmo, a ideia de um crime que se repete, que continua, que se protrai no tempo, né, enquanto o vídeo estivesse lá no ar. E esse é, de fato, um componente interessante, porque a gente precisa entender que a política ela tem sido construída nos nossos dias, no nosso tempo aí, a política contemporânea tem sido construída a partir de um debate que se desenvolve no meio das redes sociais. Veja, o deputado Daniel Silveira, por exemplo, ele não é um deputado
que tenha envergadura ou expressão nacional, um deputado de baixo clero, um deputado, enfim, bem destacado aqui de primeiro mandato e que ficou conhecido aí pelos atos de truculência durante a campanha de 2018, né, a última campanha que nós tivemos aí. E é curioso como ele ganhou uma dimensão de um reconhecimento nacional, sobretudo por grupos radicais que estão presentes aí nas redes sociais, exatamente por conta da sua presença e veiculação, enfim, de opiniões e de atos como esse que acabou resultando na sua prisão. Então, é importante a gente discutir em que medida esse debate político ele deve ser construído e quais são os limites desse debate no horizonte de uma política que se desenvolve pelas redes, né, sociais, pela mídia digital, aí, enfim, Twitter, Facebook, etc. Como isso acontece efetivamente? Né? Quais são os limites da liberdade de expressão num contexto como esse? Então, eu tenho a impressão que a tendência é mesmo os deputados e senadores, enfim, de uma certa forma, eles começarem a se articular no sentido de criar um horizonte de proteção maior para que nessa disputa com o Poder Judiciário certamente ganhe terreno. Né? O momento agora não é adequado, mas, de fato, me parece que isso pode voltar a uma agenda mais incisiva nos próximos meses. Né? Tudo depende, enfim, da mobilização da própria opinião pública, dos movimentos sociais nesse contexto também. Né? Isso também acontece pelas redes sociais, né? Também é algo que se desenvolve aí no contexto das mídias sociais e que, portanto, cria um ambiente bastante interessante para a gente analisar essa dinâmica política. Juliano, gostaria que você fizesse aí um comparativo entre os direitos da liberdade de expressão, por exemplo, entre o cidadão civil e entre um parlamentar, né? Sobretudo a partir do momento em que também se busca agora essa alteração na legislação. A gente sabe que tem influenciadores digitais, exemplo do Felipe Neto, né, que agora está sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional por conta de ter dito algo que possivelmente não agradou ao governo. Mas um deputado, de repente, vai e faz uma difamação. Né? A própria delação premiada ela já pode ser uma grande mentira. Então, assim, até onde vão esses direitos? E pode não acontecer nada, porque você pode estar respaldado exatamente na sua imunidade. E depois a gente vai falar ainda sobre o polo privilegiado, se der tempo, Paulo, no finalzinho do programa. Mas agora é a vez do Juliano trazer essa diferenciação entre até onde vai o direito de expressão, de liberdade de expressão do civil e dos parlamentares. O princípio dessa liberdade de expressão por parte de um parlamentar no exercício da sua função, ele reside justamente no processo de representação. Parte-se da ideia de que aquele sujeito ali, ele, ao expressar determinadas opiniões ou ao defender determinadas ideias, ele está no exercício da representação daquelas pessoas que o elegeram, que fizeram com que ele que ele chegasse até ali naquele momento. E se a gente observar a quantidade de pessoas que pensam como o deputado Daniel Silveira ou como outros deputados que eventualmente acabam abusando, né, do seu poder de liberdade de expressão, do seu direito de liberdade de expressão, não é pouca gente, assim, são muitas pessoas. Então, aquele indivíduo, ele, no exercício da sua função, ele estando ali no parlamento, não se tem dúvida nenhuma de que ele está exercendo a sua função de parlamentar. O que acaba sendo objeto de algum grau de relativização, né? E olha, que mesmo que ali, exercendo a sua função de parlamentar, não é ele não tem ali uma garantia absoluta de que ele pode dizer o que bem entende. Ele também ali, naquele ambiente, ele está exposto a ser alvo de algum tipo de questionamento e que, eventualmente, ele tenha cometido um abuso do exercício da sua liberdade parlamentar, digamos assim, de opinião e de expressão. No caso do cidadão comum, aí se trata muito mais a partir da sua perspectiva individual, né? Daquele indivíduo, e aí, então, os limites, eles são impostos pela garantia de outros direitos. Então, eu não posso reivindicar, por exemplo, e aí é onde a ideia se usa o argumento da liberdade de expressão como pretexto para cometer outros crimes, ou para se isentar de uma acusação, que é, por exemplo, quando o sujeito utiliza o argumento da liberdade de expressão para cometer, por exemplo, um crime de racismo ou de injúria racial. E aí, então, para ofender determinados grupos, digamos assim, ou usando como argumento a minha opinião. Ora, mas a sua opinião, ao ser emitida, se assume também a responsabilidade sobre a emissão dessa opinião e as possíveis consequências da emissão desse tipo de opinião.
Então, esse seria basicamente a diferença. Ok, é que o tempo já está chegando ao final, mas aí, João Paulo, o cidadão comum não tem um foro privilegiado. O parlamentar ele tem esse foro privilegiado, né? O que é que assegura a ele, aliás, que benefício ele passa a ter pelo fato de ter esse foro privilegiado? A razão de ser, Valdir, do foro privilegiado não é conceder uma situação que autorize o parlamentar a fazer tudo o que ele quer, é apenas uma garantia que a Constituição disponibiliza para que o vínculo de representação, ou seja, é um deputado que foi eleito, portanto, através do voto popular, e seja protegido diante de eventuais disputas ou, enfim, vinganças políticas, ou utilização ou instrumentalização, enfim, das instituições para simplesmente inviabilizar a sua presença no parlamento. Então, a razão de ser do foro privilegiado é essa. A razão do foro privilegiado é pura e simplesmente proteger o vínculo de representação política legitimamente apurada, enfim, nas urnas, e, portanto, a partir da diplomação, ele tem essa condição favorável, né? E, às vezes, confiando nisso, se cometem os excessos, né? Infelizmente, e o cidadão é quem acaba sendo grande penalizado. Bom, então a gente agradece aqui a sua participação, João Paulo Alain Teixeira, professor de Direito Constitucional, professor da UFPE, e também Juliano Domingues, cientista político. Agradecemos a sua participação e a gente se encontra em um próximo programa.